uma garotinha de 8 anos perdeu a sua vida após ser drogada, violentada e espancada. E por fim, ter o seu corpo dissolvido em ácido para que assim dificultasse no reconhecimento do mesmo. E após tudo isso, ninguém pagar por um crime tão cruel e violento. Algumas pessoas acreditam que talvez não por falta de provas, devido a boatos e teorias, talvez a influência e o status possam ter levado criminosos à impunidade. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais um caso criminal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um caso nacional que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, e que até hoje é algo bem triste e revoltante. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. E se você for sensível a esse tipo de conteúdo do vídeo, não é recomendado assistir, pois eu vou falar de morte brutal, assassinato, cenas e detalhes do crime. A descrição do espectador é recomendada. Vamos falar sobre o caso Araceli de 1973, que há 50 anos continua sem solução. A menina brasileira Araceli Cabreira Sanches Crespo, ela nasceu em São Paulo em 2 de julho de 1964. Seu pai era o espanhol Gabriel Sanches Crespo, um eletricista na época do crime. Sua mãe, uma boliviana radicada no Brasil, Lola Sanches, dona de casa. Ela era a segunda filha do casal. Seu irmão mais velho era Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, conhecido por Carlinhos. Araceli, ela nasceu na capital paulista e chegou a morar com sua família em Cubatão, São Paulo. Araceli, ainda bebê, ela, como tinha problemas na respiração, a família optou por se mudar para uma outra região e assim foram para Espírito Santo. Eles viviam numa casa modesta na rua São Paulo. Hoje leva o nome da Araceli, rua Araceli Cabreira Crespo, no bairro de Fátima, em Vitória, Espírito Santo. A família tinha um cachorro chamado Radar, que era o xodó da garota, e era criado desde pequenininho por eles. O nome Radar, inclusive, foi escolhido pela própria Araceli, na qual o significado para ela era de que ele sempre a encontraria aonde quer que ela estivesse. A Araceli, ela tinha o costume de ir e voltar do Colégio São Pedro, ficava na rua General Câmara, no bairro da Praia do Suá, em Vitória, e ela sempre fazia esse percurso sozinha. Sua rotina, dificilmente ela era quebrada. Ela saía da escola e ia para um ponto de ônibus que ficava na frente de um bar, ali próximo ao colégio, no qual ela tinha sempre o costume de brincar com um gato que vivia por ali. Então, no dia 18 de maio de 73, uma sexta-feira, não seria diferente. Começou como um dia qualquer para a família Cabreira. Araceli saiu de casa e seguiu para o Colégio São Pedro, como sempre. E no seu retorno, após sair do colégio, Araceli, ela foi vista por um adolescente no ponto no qual ela tinha o costume de pegar o ônibus. Esse ponto, inclusive, ele ficava num cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, a poucos minutos ali da escola. Essa mesma testemunha disse que a garota não entrou no coletivo e que ela ficou brincando com o gato ali do estabelecimento. E depois disso, ele não a viu mais. Então, é quando chega a noite do dia 18 de maio de 73 que Araceli não retorna para casa. A família chegou a procurar a polícia, informando o desaparecimento dela, só que, como era sexta-feira à noite, a polícia não poderia estar fazendo nada naquele momento. Teria que estar esperando até segunda-feira para que eles pudessem fazer algo sobre buscar por ela ou qualquer coisa do tipo. Algo um tanto estranho, né? Mas era em 1973. Eu não sei exatamente como que era na época, mas infelizmente essa é a informação que nós temos e foi o que de fato aconteceu. Então é aí que o pai de Araceli, o Gabriel, ele resolve fazer as suas buscas pela filha por conta própria. Então ele pega seu Fusca e vai atrás de conhecidos, vizinhos, colegas, em busca da Araceli.
até chegar ao centro de Vitória e nada. A menina não estava em lugar nenhum. Só restou a Gabriel informar a Lola que a filha deles havia desaparecido e que ele acabou deixando fotos em algumas redações de jornais, na esperança de que fosse somente um desaparecimento. No dia seguinte, Gabriel ele foi até a escola para saber informações sobre a filha dele e ele ficou sabendo que Araceli saiu mais cedo no dia anterior. De acordo com a professora de Araceli na época, a Marlene Stefano, Araceli ela tinha ido embora por volta de umas 4:30 da tarde, a pedido de um bilhete que a própria mãe havia enviado para a professora, solicitando que ela saísse mais cedo. Quanto a essa parte, existem alguns boatos e no qual eu vou estar trazendo aqui duas versões desses boatos para vocês terem conhecimento de toda a história. No qual a mãe de Araceli havia enviado um pedido à professora através de um bilhete para que a menina saísse 20 minutos mais cedo da escola. A primeira versão é de que no dia anterior, Araceli ela havia chegado muito tarde em casa devido ao horário do seu ônibus. Então foi dito que se ela saísse no horário normal da escola, ela perderia aquele ônibus daquele horário e ela teria que pegar o próximo ônibus, fazendo assim com que ela chegasse muito tarde em casa. Mas isso de fato fica um tanto quanto contraditório ao meu ver. Uma vez que se a menina pegava o ônibus todos os dias, e porque só nesse dia ela precisaria sair mais cedo para poder pegar o ônibus para não chegar tão tarde em casa. Não faz sentido. Ou ela teria que sair todos os dias mais cedo, ou ela chegaria sempre atrasada em casa, sempre chegaria muito tarde em casa. Ou nesse dia poderia ter algum motivo mais importante que necessitava que ela saísse mais cedo, talvez? Então é aí que entra a segunda versão sobre esse boato. É de que a mãe de Araceli havia enviado o bilhete para a escola solicitando que a garota saísse 20 minutos mais cedo do seu horário, pois a mesma precisaria entregar um envelope que a mãe pedira para ela levar a alguém, a uma certa pessoa que não é mencionada. Agora, aqui só para completar essa versão na qual ela teria levado algum envelope, ela teria que ter saído mais cedo para levar esse suposto envelope a alguém. É de que a mando da mãe, Araceli, ela foi levar um envelope no edifício Apolo, que ficava no centro de Vitória, local esse que ainda estava em construção, mas que no seu 8º andar já tinha 3 ou 4 apartamentos prontos. A menina não sabia, mas o envelope continha drogas. E que nesse apartamento que ela foi, Dantinho e Paulinho e outros estavam se drogando. Ela teria chego no local, teria sido agarrada e não teria saído mais viva de lá. Como eu mencionei, são boatos, não se tem veracidade desses fatos, mas que foram levantados na época. Conta-se também que nesse período que a Araceli ficou desaparecida, é de que em 15 de junho, supostos sequestradores entraram em contato com a família, solicitando um resgate de 50 mil cruzeiros para libertar a Araceli. A família aceitou tudo, essa questão do resgate, pagar o resgate, e então eles ficaram aguardando que esses supostos sequestradores entrassem em contato novamente numa segunda ligação para combinar o local de entrega do dinheiro, de troca da garota. Aguardaram essa segunda ligação. Mas, porém, esse suposto sequestrador não entrou mais em contato com eles. Então, no dia 19 de junho, amigos e familiares, pessoas conhecidas da família da Araceli, ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros para quem levasse alguma informação do paradeiro da menina. Mas, 6 dias após o seu desaparecimento, no dia 24 de maio, Ronaldo Monjardim, de 15 anos, algumas histórias contam que ele estava com um amigo, em outras contam que ele estava com o pai dele no momento, mas isso não importa. De fato, o que importa é que
Ronaldo localizou o corpo de Araceli. Inicialmente, o pai de Araceli, ele reconheceu o corpo da garota, dizendo que era filha dele devido a uma marca de nascença que ela tinha na perna. Mas, no dia seguinte, ele negou. Ele disse que não era sua filha. Pode ser que ele foi induzido a dizer que não era, para que assim pudesse ser feito alguns exames, para se comprovar realmente que era Araceli. Pode ser que tenha acontecido isso. O corpo então foi enviado para o Rio de Janeiro, no qual levou alguns meses para a resposta do resultado e no final foi confirmado que era Araceli. Durante as investigações, provas e depoimentos se misturavam a fatos e boatos, e mesmo após anos desse caso, desse crime horrendo com Araceli, o assunto ainda é um mistério. Além de grande parte das testemunhas já terem morrido, as que ainda estão vivas se recusam a falar. Então, temos aqui uma outra teoria do que de fato pode ter acontecido com a menina Araceli, que foi uma das teorias mais fortes, digamos assim, na qual chegou a levar até a julgamento, tudo mais. Teoria essa de que quando a Araceli estava aguardando o seu ônibus no ponto, foi quando Paulo Elau, em seu Mustang branco, ao ver a menina, pediu para que a sua noiva ou namorada na época, a Marisley, se aproximasse dela e dissesse a ela que o tio Paulinho a iria levar em casa. É mencionado que Paulinho era conhecido da família, sendo assim, Araceli também o conhecia. E todo esse acontecimento teria ocorrido no último local no qual a Araceli foi vista pela última vez. A menina teria sido levada ao bar franciscano, que pertencia a Dante Michelini, local esse no qual a acusação menciona que foi de fato o local no qual aconteceu o crime. Então é dito que Araceli foi levada até esse bar e mantida em cárcere por 2 dias no porão do bar. Então aqui que temos mais 2 suspeitos desse caso: Dantinho, que foi o comparsa de Paulinho, e Dante Michelini, pai de Dantinho, no qual sabia de tudo que estava acontecendo e permitiu o acontecimento do crime. Conta-se que, nessa teoria, que Paulinho e Dantinho, sob efeito de drogas, teria drogado Araceli, a violentado, espancado. Então, devido às drogas, Araceli teria entrado em coma e assim eles a levaram até o hospital infantil, mas infelizmente ela não resistiu. Mas eles se manteram com o corpo da garota e mantiveram ela sobre refrigeração. Então, depois disso, eles haviam desfigurado Araceli com ácido para dificultar no reconhecimento do cadáver. Então, jogaram em um terreno que ficava atrás do hospital infantil. O comércio de drogas, ele era muito enraizado naquela cidade. E o bar franciscano da família Michelin era conhecido e apontado como um local para o tráfico e o consumo de drogas livremente. Bar esse que era usado por um grupo de viciados de Vitória, no Espírito Santo, para promover orgias regadas a droga, álcool e tudo mais, nas quais muitas das vítimas eram crianças do sexo feminino. E nessa turma, eles tinham conhecimento de que Paulinho e Dantinho tinham uma atração por meninas, sabiam sobre o que eles sentiam por essas meninas. Outro fato sobre Dantinho e Paulinho na época, dizia-se que uma das suas diversões durante o dia era rondar colégios em busca de possíveis futuras vítimas, apostando na impunidade que o dinheiro de seus pais
podiam comprar. Existem boatos de que eles pegavam essas meninas, drogavam, as violentavam, sempre nesse bar, nesse casarão e em alguns apartamentos da família, que eram usados exclusivamente para esse tipo de ato. Diante dos fatos apresentados pela denúncia do promotor, Volmar Bermudes, a justiça chegou a 3 principais suspeitos, que era Dante de Barros Michelin, o Dantinho, Dante de Brito Michelin, o pai de Dantinho, e Paulo Constante Elau, Paulinho. Todos os suspeitos são membros de famílias tradicionais e influentes do Espírito Santo. De fato, a principal testemunha para se chegar a essa teoria foi a noiva ou namorada do Paulinho, na qual ela teria servido de isca para atrair a Araceli, dando confiança para que a menina se aproximasse. Outro fato que conta-se que durante as investigações na época, em 29 de novembro de 73, um investigador que estava cuidando do caso, o sargento José Homero Dias, foi assassinado. Mais tarde, o Ministério Público considerou a morte suspeita, porque o policial estava no caminho certo dos culpados do crime. Nessa época, pessoas perdiam a vida, outras eram ameaçadas. Além disso, testemunhas chaves do caso teriam resultado em 14 óbitos de possíveis testemunhas e pessoas interessadas em resolver o caso. Essas teriam morrido durante a investigação, mas tudo eram boatos, uma vez que nenhuma dessas acusações foram de fato comprovadas. Dante Barros Michelin era um rico exportador de café e Constante Elau, o pai de Paulinho, era um comerciante riquíssimo e poderoso, membro de uma fraternidade. Seus negócios também incluíam imóveis, hotéis, fazendas e casas comerciais. Nessa época, se vivia pelo regime militar. Muitos acostumados pela impunidade e pela influência com policiais e oficiais da ditadura, podendo assim, talvez alguém ter usado a influência, o conhecimento que tinha para acabar ficando impune desse crime. Eu cheguei a encontrar em minhas pesquisas uma informação sobre algo que a professora de Araceli da época veio falar anos depois. Durante as investigações de 73, Marlene, a professora de Araceli na época, conta ter sofrido ameaças de prisão durante as investigações, durante depoimentos à polícia, para que ela denunciasse possíveis suspeitos do crime. Marlene, ela disse às suas colegas de trabalho uma informação, antes da menina desaparecer inclusive, de que ela havia visto um Volkswagen amarelo rondando a escola um período antes. O que dava a entender que era essa a questão, esse o motivo no qual a polícia ficou ameaçando ela de que eles queriam mais informações sobre talvez esse carro, quem estava nesse carro, e assim ameaçando ela de prisão. Uma das palavras dela que ela conta é de que colocaram um livro com uma porção de fotos de adolescentes para eu indicar quem estava no carro. Não era nenhum daqueles. Eu falava, eu não conhecia o nome deles, eu não podia dizer é fulano, eu não sabia de nada. Então ele disse, pensa bem, nós vamos mostrar outro livro para você. Se não disser quem foi que fez isso, nós vamos levar você lá para a penitenciária de Vila Velha. Eu não matei ninguém, como eu posso ir para lá? Essa foi uma das conversas que a professora diz ter tido com a polícia. E após muito insistir, a polícia chegou a dar o último ultimato na professora. Já que a senhora não quer falar quem é, então a senhora vai para a delegacia. A senhora vai para lá, para Vila Velha com os presos, ameaçando ela sempre. Então a professora chegou a dizer o que aconteceu. Essas são as palavras dela. Aí me puseram em um Fusca com 3 homens. Ficaram rondando comigo de noite, de madrugada, por Vila Velha.
Aí me levaram para a porta da delegacia e eu gritava, eu chorava, eu estava sozinha, não tinha ninguém comigo e isso nunca foi falado. Eu só vi o carro, eu não vi as pessoas, alegava Marlene aos policiais. A intolerância e o rigor da polícia na época era devido ao período de mais repressão da ditadura militar, onde a polícia agia livremente e não havia punição sobre seus atos. Outro fato também é de que José Louzeiro, que publicou o livro Araceli, Meu Amor, em 1976, recebeu tentativas de queima de arquivo e chegou a receber represária para que a obra não fosse publicada, no qual essa obra ele conta muitas coisas do que teria acontecido de fato. E em 1980, parecendo que o caso havia de fato sido solucionado, o juiz responsável pelo caso, Hilton Cili, ele chegou a definir a sentença. Paulo Elau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Já Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Na ocasião, esse juiz, ele disse em uma entrevista a um jornal que os 3 haviam sido condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseado em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia, de causa e efeito com o fato principal, afirmou em 1980 o juiz. É claro que os acusados recorreram, tudo mais, e aí o caso voltou a ser investigado. Então, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para um outro juiz, o juiz Paulo Copolillo, que levou 5 anos para estudar o caso. E por fim, ele escreveu uma sentença com mais de 700 páginas que absolvia os acusados do crime por faltas de prova. Assim, o processo do caso Araceli foi arquivado em 1991. Depois do julgamento, os acusados se recusaram a falar sobre o caso à imprensa, até que em 1993, Dante Michelin dá a sua versão sobre o seu filho, sobre o caso todo. Ele chegou a fazer um comentário à imprensa, no qual ele apenas negava que o filho tinha qualquer envolvimento com esse caso, que não havia sido ele, que eles não conheciam ninguém da família, que não conheciam a menina e qualquer outro membro da família. E durante mais de 3 anos, o corpo de Araceli ficou no Instituto Médico Legal de Vitória, no Espírito Santo. E só depois desses 3 anos que Araceli foi sepultada no cemitério municipal de Serra Sede, no túmulo de número 1213, na cidade de Serra. E de fato, ninguém foi preso por esse crime bárbaro que foi cometido contra a menina Araceli. Inclusive, o desaparecimento de Araceli, esse assassinato, tudo o que aconteceu, completou mês passado, no dia 18 de maio, 50 anos que aconteceu, de um crime bárbaro e sem punição. E mesmo depois de tanto tempo, esse crime continua um mistério, mesmo após esses 50 anos. Policiais, suspeitos e familiares se depararam com diversas versões do crime, que de fato ficou sem nenhuma solução. Embora permaneça um mistério, são muitas suspeitas e especulações levantadas à época. O dia do desaparecimento da Araceli, com o passar dos anos, passou a marcar um lembrete para a sociedade, que se atente à violência contra as crianças. E no dia 18 de maio, foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir do ano 2000. Agora, alguns fatos que aconteceram após o crime. A mãe, em 73 mesmo, ela foi para a Bolívia e depois de 1 ano e pouquinho, ela retornou para o Brasil
e os pais de Araceli e Carlinhos vieram a se separar. Então, depois do divórcio, Lola ela voltou para a Bolívia e se casou novamente. Ela teve 2 filhas e depois de anos ela ficou viúva. Conta-se que ela está muito doente, inclusive com Alzheimer, e com aproximadamente 80 anos de idade. Essa informação eu consegui baseada em uma entrevista de 2016 do Carlinhos. Não consegui informação nenhuma para saber se a mãe já faleceu, se ainda está viva. No máximo que eu consegui foi o que eu trouxe aqui agora. Já o pai, na época, ele continuou morando no bairro de Fátima e trabalhando pelo Brasil todo. Ele se casou também de novo, teve uma filha, um filho e continuou morando no Brasil. Mas Gabriel Sanches faleceu em 2004. Carlinhos, na época, ele se manteve no bairro de Fátima, ele foi depois para a Bolívia e depois ele retornou para o Brasil. Em 2016, Carlinhos ele deu uma entrevista e conta que a família ficou muito estarrecida com tudo que aconteceu com a menina, tudo que aconteceu na época, que isso afetou muito a família. Hoje ele mora com a esposa e os filhos no Canadá e lembra de como foi sofrido, como foi triste para a família na época passar por tudo que eles passaram. Quando Araceli desapareceu, Carlinhos ele tinha 13 anos de idade e o irmão disse que sempre foi muito próximo da menina. A gente convivia muito e eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia que eu não penso nela. Todos os dias da minha vida eu me lembro dela. Eu nunca mais vi minha irmã. Ela era cercada de muito cuidado em casa. Eu, por ser o mais velho, tinha muito carinho com ela. Eu não tinha outro irmão. A irmã era ela. Apesar de sermos menina e menino, convivíamos muito bem. Meu pai era muito dengoso com ela, por ela ser menina, por ela ser a caçula. Ele era muito cuidadoso com Araceli. Carlos, inclusive, ele nega qualquer relação da família dele com a família dos acusados. E, inclusive, ele diz: acusaram essas pessoas, o Paulo Elau e o Dante Michelini, falando que a minha família, que a minha mãe conhecia, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar no nome dessas pessoas. A gente conhecia a loja do Zelau, que ficava na Praça 8, e a Avenida Dante Michelin. A gente nem sabia quem eram essas pessoas. Meu pai era um operário, minha mãe era uma dona de casa. Para Carlos, a sensação de impunidade ficou e ele completa: eu acredito que a pessoa que fez isso deva ter sofrido muito na vida. Eu não acho que uma pessoa, ao fazer isso, possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Se foram essas pessoas, ou qualquer um que tenha sido, eu fico pensando, eles devem ter casado e ter filho. Como eles olham os filhos? Como eles podem olhar no rosto de alguém? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que a justiça dos homens falha, tem muitos erros e vai falhar sempre. Mas a justiça de Deus, essa aí, não tem jeito. É uma certeza que eu tenho. Só pelo fato de que se foram eles, porque eu não posso afirmar categoricamente, eu não sei, mas se foram eles, já sofreram bastante e vão sofrer mais, porque quando chegar lá em cima, as contas vão ser colocadas em pratos limpos e é aí que vamos ver. Por fim, esse é um caso muito revoltante. Temos muitas versões, muitas teorias, testemunhas e acontecimentos, mas o que de fato aconteceu, infelizmente, é bem provável que nunca se tenha resposta. Afinal, tudo é teoria e versões, e a impunidade se mantém. Talvez por influência? Quem é que sabe? É bem provável que nunca saberemos. Agradeço a quem chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!